prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Monique Carvalho, sou membro da IEC de Brejo de Pina e iremos hoje conversar um pouco sobre o estudo elaborado para o mês de outubro de 2020 para a revista Vida Cristã, elaborado pelo pastor Vanderlei Carreiro, da IEC de Campinas. Um estudo cujo tema é Entre a Lei e a Fé, baseado em Gálatas 3, do versículo 1 ao versículo 5, E aí ele coloca como um subtítulo Vencendo a Fascinação pelo Erro como Argumento da Experiência. Ele vem trazendo aqui um relato do que Paulo encontra e adverte e exorta o povo ali na Galácia, os Gálatas, com relação ao esquecimento, com relação à fascinação, o delírio, o deslumbre deles em frente aos ensinos de falsos mestres, os judaizantes daquela época, a questão do legalismo, de se esquecer da mensagem da cruz, de se esquecer da expiação do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, o único que poderia levar sobre si os nossos pecados, o único que poderia nos trazer a salvação, temos a salvação hoje em Cristo Jesus mediante a sua graça. E ele vem advertir-nos hoje, nos lembrar hoje também dessa necessidade do retorno à verdade, do retorno à essência do Evangelho, do retorno à essência do Evangelho por meio da pregação da fé no Cristo morto, crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou, vive está e nos deu vida, vida em abundância, vida nele. Então é isso que ele vem nos trazer aqui. A mensagem principal, já de início aqui, que eu posso te deixar já com um gostinho para você continuar até o fim dessa pequena reflexão, é isso. A necessidade que temos de retornar todos os dias a essa mensagem da cruz, a esse amor que não conseguimos dimensionar ao ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós. É um amor que não conseguimos entender e não podemos nos esquecer nem inverter isso. E é isso que ele nos diz aqui. Os Gálatas se desviaram dessa verdade por um sistema de legalismo, um sistema de ritos externos e experiências que deixavam de lado o crescimento deles em Cristo Jesus. Eles estavam se esquecendo disso e Paulo vai advertir: vocês estão sendo insensatos, estão perdendo a sensatez na pregação do Evangelho, na verdade do Evangelho de Cristo Jesus. E aí ele parte para uma pergunta fundamental no seu estudo, o pastor, que vai dizer: por que eles deveriam ter evitado essa fascinação? Por que eles deveriam ter evitado esse deslumbre? Por que eles deveriam ter evitado esse erro? E aí ele elenca 4 pontos bem interessantes. O primeiro ponto ele vai dizer: por causa do conhecimento no Cristo ressuscitado. Eles haviam encontrado a poderosa transformação através da verdade, o conhecimento na mensagem da cruz, e não poderiam esquecer disso em detrimento das suas ações pelas obras. Bastaria crer na morte e ressurreição de Cristo Jesus para se obter a salvação. E essa era a verdade. Esse é o primeiro ponto que o pastor nos elenca aqui. O segundo ponto ele vai chamar de: eles não deveriam ter se deixado se fascinar por aquilo pelo recebimento do Espírito Santo. A lei estava para obras humanas, requeriam do povo e requeria daqueles ali ações que não eram, sobretudo, necessárias por demais. Bastaria a pregação do Evangelho e a fé na obra já realizada por Cristo Jesus, que foi a sua morte e ressurreição. O terceiro ponto, ele vai dizer que eles não deveriam ter se deixado fascinar pelos ensinos da época por causa do sofrimento passado. É certo, não nos é conhecido, mas é certo que os povos passaram por perseguição, passaram por provações, por tribulações, a qual deveriam ter visto e se lembrado da boa mão do Senhor sobre eles no momento de dor, e que aquilo não deveria ter sido em vão. Eles deveriam se lembrar desses momentos e não se deixar levar por aquilo que estava sendo ensinado. O quarto ponto
que o pastor vai elencar para a gente é pelo poder do Senhor. Ele enfatiza aqui a todo momento de que se a salvação é dada mediante a pregação do Evangelho, mediante a pregação da palavra, mediante o ouvir a pregação da palavra, e aí essa fé em Cristo Jesus. É isso que daria a salvação em Cristo Jesus, e não aquilo que poderia ser feito por mãos humanas, as obras. E aí ele vai nos atentar e nos levar a nos lembrar da graça redentora, da graça salvífica, da graça da salvação. Nada que façamos, nada que tenhamos em mente de uma forma de retribuir aquilo que foi feito, a vida que nos é dada, poderá chegar ao alcance daquilo que recebemos de graça pela graça. Não recebemos de graça, mas não foi de graça. O preço foi pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo e devemos ser gratos a Ele por isso. E aqui logo no final desse quarto ponto, ele já encaminha o seu estudo para a conclusão e elenca 4 pontos que eu achei interessante e queria destacar com você. Ele vai dizer que o primeiro ponto, que eles deveriam se atentar à mensagem da cruz. O segundo ponto, se atentar ao selo do Espírito Santo em cada um. Eles deviam se lembrar dos sofrimentos porque passaram. E o quarto ponto, eles deveriam se dar conta da manifestação do poder do Senhor sobre as suas vidas. E aí, antes de concluir, ele deixa uma pergunta, o pastor nos deixa uma pergunta. Por que ainda hoje a doutrina da salvação pelas obras fascina tanta gente? E aí ele dá uma sugestão, não seria pela simples razão de nos satisfazer nosso ego e a nossa alta valorização? Não seria esse ativismo religioso, essa necessidade de estarmos ativos na igreja, na obra de Cristo, não seria um modo de nos mostrarmos, de satisfazer a necessidade de nos mostrar aos outros, de saciar o nosso ego, nossa sensação de poderio, de se expor, de apontar o dedo, pois faço, o irmão não faz. E aqui ele deixa isso como uma pergunta. E para conclusão, ele nos diz, há sempre o perigo das pessoas serem fascinadas pelo erro. Essa é uma estratégia de Satanás. Ele reveste o erro com beleza e aparentes vantagens, como na tentação de Adão e Eva. Mais ainda, Satanás mesmo se faz como um anjo de luz, a fim de seduzir as pessoas ao pecado e à fuga do puro evangelho, da salvação pela graça mediante a fé. E o que ele quer dizer aqui com isso? O erro, o fascínio que temos por vezes de galgarmos lugares e estarmos fazendo coisas tão somente para alimentar nosso ego. A beleza que tem por isso, nos apresentando aparentes vantagens de nos ser mais, por exemplo, populares, de sermos mais reconhecidos, de sermos mais vistos. O perigo que isso tem e deixar-nos seduzidos por isso, pelas obras, pelos feitos que fazemos na igreja local, na nossa família, por uma ação social que desenvolvemos, seja lá o que for, levando o nome de Cristo através disso, ao invés de levarmos a glória devida a Ele, trazemos para nós mesmo isso. E Ele vem nos advertir nesse estudo com relação a isso, o perigo das vantagens aparentes que tudo isso nos dá. E ele conclui, e o desafio nessa passagem bíblica de Gálatas 3, de 1 a 5, é justamente isso, nos advertir, nos lembrar, nos fazer voltar a pensar, a nos analisar, a nos examinarmos a nós mesmos, a ponto de vermos se estamos fazendo isso tão somente por orgulho, por soberba, por arrogância, e pressupor que podemos agir e fazer tudo por justiça própria, para sermos aceitáveis a Deus por nossos próprios méritos. Somos pecadores, somos miseráveis. Eu, Monique, tenho para mim que nada que um dia possamos fazer na casa de Deus, fazermos pelos nossos irmãos, fazermos na sociedade como um todo, poderá retribuir aquilo que recebemos do Senhor Jesus. Obviamente que não devemos deixar de lado as obras, não, até porque é uma ordenança que Deus nos faz,
de estarmos não só pregando e falando, mas também agindo, acudir aos órfãos, às viúvas e tantos outros mandamentos que temos na Bíblia. E me recordo agora no momento de Romanos 12, capítulo 3, que vai nos dizer ali, Romanos 12, vai nos trazer toda a questão do corpo de Cristo, a questão do desenvolvimento de dons nesse corpo de Cristo, mas logo de início, antes de Paulo elencar tudo isso, o desenvolvimento, a necessidade de a gente aplicar os nossos dons em favor da obra de Cristo, ele nos lembra que a gente não deve pensar de nós mesmos além daquilo que nos convém pensar. Não devemos nos colocar num lugar, num patamar além ou aquém do nosso próximo, do nosso irmão. Devemos nos atentar a isso. Então fica com essa palavra para você. Um breve estudo, uma breve reflexão, nos lembrando de um povo no passado que se deixou levar por um fascínio de mensagens que estavam sendo feitas ali por muito legalistas, levando a crer que as obras salvariam, esquecendo, deixando de lado um pouco a mensagem da cruz do Evangelho de Cristo, a salvação através da graça de Deus. Aconselho e recomendo que os irmãos, para não cair no engano, no equívoco, melhor dizendo, a melhor palavra seria no equívoco, assim como os demais irmãos à época que Paulo os exortou, que devemos nos apropriar, nos dedicar ao estudo da palavra de Deus, ser como os crentes de Bereia, todo o tempo estarmos atentos àquilo que nos é contado, àquilo que nos é relatado sobre Cristo Jesus, àquilo que nos é revelado, que possamos buscar nele a verdade, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, que isso não fuja dos nossos corações. Que você possa meditar nessa breve reflexão e se aperceber, se porventura esteja entrando, se fascinando, se deslumbrando por tudo aquilo que não é de acordo com os preceitos, mandamentos, aquilo que Deus estabeleceu pela nossa vida. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Tchau, tchau, até mais.